Voltamos no Além da Notícia falando de doenças de DNA, pesquisa genética, e estamos conversando aqui com Gilvânia Feijó, geneticista, professora da UNB, e com Fernando Gomide, presidente da Abrafce, Associação Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico. Eu terminei, Fernando, aqui tentando descobrir, será que a gente tem no Congresso Nacional hoje projetos que visam o acesso à pesquisa genética para que assim tanta gente com tantas dificuldades possam conseguir diagnosticar mais brevemente qualquer dificuldade que encontrem em suas famílias? Eu tive a oportunidade de verificar, nós temos um projeto tramitando no Congresso Nacional a respeito justamente do diagnóstico através do DNA, né? Que tornaria mais acessível. Só que nós sabemos que isso, para o governo, não é uma opção de viabilidade econômica em implantar. Então, possa ser isso que esteja arrastando, esteja demorando alguma coisa, alguns ajustes. Eu apenas te perguntaria outra coisa. Hoje, para uma pessoa que tem indicação de pesquisa genética para descobrir algo sobre uma enfermidade, como é que ela faz? Ela entra na justiça para conseguir do governo? A maioria dos casos, sim. Tem que entrar na justiça? Tem que procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público para tentar fazer o diagnóstico, porque na maioria dos casos, como mencionamos há pouco, é 800, é 1.000, é 2.000 reais um diagnóstico genético. E aí se vão meses e talvez anos. E justamente, e infelizmente, doença não tem paciência, a doença ela evolui. Então, quanto mais rápido se fecha o quadro do diagnóstico, melhor qualidade de vida, não só o fibrocístico, mas todas as outras enfermidades vão ter uma qualidade de vida de excelência. Apenas um projeto tramitando. Alguma outra facilitação? Nós temos tramitando também hoje um projeto que é do senador Gin Argello, que dá ao passe a todas as patologias. Por quê? Porque hoje, para você... Passe do transporte. Porque hoje o que acontece? Hoje, para você conseguir, para cada patologia, é um processo. Então, você tem que entrar, a doença tal entra, a Câmara aprova, cria aquela patologia. Então, a iniciativa do senador foi o quê? Foi mostrar a nível nacional que todos terão acesso ao tratamento. Porque hoje, como nós falamos, em Brasília, você pegar um ônibus, 4 ônibus, é 12, 15 reais. E não são todos os que têm condição de pagar esse deslocamento. Esse deslocamento seria apenas transporte rodoviário? Só rodoviário. Muito bem. A gente estava falando agora há pouco de fibrose cística. Professora, o tratamento, por exemplo, de alguém que tem fibrose cística, como deve ser esse tratamento? Como eu disse antes, os dois grandes problemas do fibrocístico são a doença pulmonar crônica e progressiva e a insuficiência pancreática secundária, né? Então, o foco do tratamento está voltado para essas duas afecções do paciente. Então, no caso da doença crônica pulmonar, é necessário que esse paciente faça fisioterapia constante, rotineira. É necessário que ele esteja utilizando alguns medicamentos que facilitam a remoção dessa secreção espessa que tem no trato respiratório. Muitas vezes eles utilizam antibióticos e, como eles são frequentes, eles acabam tendo que utilizar antibióticos cada vez mais potentes, cada vez mais caros. Então, isso ao longo da vida toda, né? Então, é antibiótico, fisioterapia respiratória e medicamentos que fluidificam essa secreção do trato respiratório. E no caso da insuficiência pancreática, esses pacientes também precisam e necessitam não só de suplementos alimentares para lhes dar maior aporte de nutrientes, como eles precisam ingerir junto com o alimento uma série de enzimas digestivas. Porque caso ele não faça a ingestão de enzima digestiva, ele vai se alimentar e o alimento vai ser expelido sem absorção de nutrientes. Então, ele acaba tendo uma desnutrição secundária também. Então, ele tem que tomar rotineiramente, a vida inteira, as enzimas digestivas que são administradas durante a alimentação. Então, essa é basicamente, né, os dois grandes focos do tratamento. Fora todo o apoio psicológico da família, de atividade física, que toda criança toda criança, todo adolescente necessitam, né? Das mais comuns, até agora, para que as pessoas em casa identifiquem e possam até pensar, né, nessa prevenção, pensar em buscar esse direito, esse recurso a uma pesquisa e algum tratamento. Você pode indicar algumas das doenças mais comuns? O que a gente tem, né, de doenças gênicas, o tratamento e a busca de diagnóstico só é indicada, de fato,
caso a pessoa tenha um caso familiar. Em família. Né? Em família. Saindo um pouquinho do foco das doenças gênicas e cromossômicas, a gente tem todas as doenças que são chamadas multifatoriais. Então, essas todas trazem já uma marcante ocorrência familiar. Então, diabetes, hipertensão, são doenças que têm vinculação com o nosso comportamento, são doenças extremamente importantes em termos de saúde pública e são doenças que trazem uma repetição familiar que indicam uma predisposição genética. Não significa com isso que as pessoas têm que, porque tem um caso de diabetes na família, tentar procurar uma predisposição genética para se elas têm ou não uma predisposição genética ao diabetes. Por quê? Porque a maior parte delas não se tem ainda qual é o erro genético, quais são os genes que estão envolvidos. Existem, sim, indícios de que existe uma predisposição genética, que existe uma predisposição familiar. Então, nessas doenças crônicas todas, caso tenha um caso na família, pode-se tentar buscar na literatura se existe algum gene específico que esteja correlacionado. Mas, como eu mesma disse, são doenças multifatoriais. A ocorrência de um erro genético não traz um determinismo genético para a ocorrência da doença. É apenas uma contribuição para o desenvolvimento da doença. Eu perguntei isso porque eu me lembro que eu cresci ouvindo dizer assim, olha, meu pai morreu do coração, então eu também vou morrer do coração. Isso tudo de certa forma, é bem isso que eu estou dizendo, né? Todas as nossas características, todas as nossas predisposições, elas estão na família. Eu creio, não é uma coisa certa, mas acredito estejam muito marcadas na nossa herança genética, nos nossos cromossomos, naquilo que a gente tem familiar. Mas o quanto a genética afeta cada uma dessas características, isso é uma coisa que a gente não consegue ainda para a maior parte das doenças crônicas, né? Mas que tem uma predisposição familiar para se desenvolver diabetes, para se ter hipertensão, para se ter doença Alzheimer. Isso, algumas delas já conhecidas, algumas predisposições já conhecidas. E mesmo que elas sejam identificadas, muitas vezes elas estão correlacionadas a outros problemas genéticos ou a outras condições de vida do indivíduo que juntos vão ocasionar a doença, né? Então, não é para a pessoa ficar, meu pai morreu de diabetes, então meu pai morreu de doença cardíaca, eu vou morrer de doença cardíaca. Mas, pelo menos, coloque uma pulguinha atrás da sua orelha e tente fazer da sua vida alguma coisa que diminua todos aqueles... A incidência. Todos aqueles fatores que são modificáveis pelas suas atitudes que estão correlacionados com a ocorrência disso. Se eu tenho muitos casos de diabetes na família, é bem interessante que eu controle bem a minha ingestão de açúcar. É uma atitude que todos podem fazer, porque são determinantes da nossa saúde, que a gente chama de determinantes modificáveis. E modificáveis, muitas vezes, por um comportamento individual. Então, essa, sim, é a grande importância de se saber que existe algumas predisposições genéticas. É a gente ter um indício de que na nossa família existe alguma doença que acontece com uma certa frequência maior, às vezes, do que de outras famílias, e isso pode indicar uma carga genética. Mas o mais importante, a gente tentar fazer do nosso hábito de vida alguma coisa que se modifique e que não favoreça a ocorrência daquela doença. Foi muito bom ouvir isso. Tenho certeza que quem agora está nos acompanhando em casa também teve a mesma sensação. Como foi importante escutar isso que a senhora acabou de nos falar. Muito bem. Eu gostaria apenas de fazer uma outra pergunta aqui. Aquele teste do pezinho que hoje os bebês fazem, têm acesso na maior parte dos estados brasileiros, será que em todos? Infelizmente, né, inicialmente o teste do pezinho, nós tínhamos só o hipertireoidismo e a fenilcetonúria. Em 2001, nós incluímos a anemia falciforme e a fibrose cística. E agora, me falha o nome, nós temos mais uma doença. Hoje, no Brasil, nós só temos 17 estados que fazem os exames do teste, do diagnóstico do teste do pezinho, dessas 5 patologias. Então, se nós pensarmos que o Brasil tem 27 estados, quantas famílias não estão sofrendo por falta do diagnóstico precoce?
Isso quer dizer que o teste do pezinho não está, então, em todos os estados da federação. Hoje nós só temos implantado, porque o teste do pezinho tem fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 3 é essa que abrange as 5 doenças. Nós só temos 17 estados. Nós temos a fenilcetonuria e hipotireoidismo, que é a fase 1, esse tem em todos os estados, mas eu estou falando o teste do pezinho, o abrangente, que é o que é bancado pelo SUS. Mas você, na sua casa, sua esposa está grávida, eu, como pai, falo para você, faça o teste genético particular plus. Ele faz o diagnóstico de 32 patologias. Peraí, que teste é esse, doutora? É um teste de triagem. Na realidade, o teste do pezinho, ele é um teste que vai triar a partir de uma condição bioquímica, né, de moléculas bioquímicas que estão presentes no sangue da criança e que podem indicar alguma dessas doenças, né? Então, esse teste que ele está fazendo, que é o teste do pezinho plus, ele é, na realidade, o mesmo teste do pezinho, ele é um teste de triagem para mais doenças, não é aquele que é fornecido pela rede pública, né? Então, quem tem a possibilidade de fazer para 32 doenças, esse diagnóstico, não é bem um diagnóstico, né? É uma triagem para ver se tem alguma anormalidade na condição bioquímica do filho quando ele nasce, isso é extremamente importante, porque para qualquer doença, não só para fibrose cística, para fenilcetonúria, para qualquer doença, até mesmo para uma gripe, o diagnóstico, existem 3 pontos muito importantes. O diagnóstico precoce, o tratamento adequado, estão relacionados diretamente com um prognóstico bom, para qualquer doença. Para uma gripe, para o câncer, para as doenças genéticas, elas não se excluem dessa tríade. Né? Então, se você faz um diagnóstico precoce da fibrose cística, você faz uma triagem e essa triagem aponta para uma probabilidade, uma possibilidade do seu filho ter uma fibrose cística, você vai diagnosticar o seu filho quando ele nasce. E você vai fazer um tratamento específico, com 30 dias, adequado para ele, desde que ele nasça. É diferente de uma criança que não passa por uma triagem, não faz o diagnóstico, passe a ter os sintomas, que às vezes demoram um pouco para serem manifestos, passa a ter os sintomas, e muitas vezes esses sintomas, eles são semelhantes a de outras patologias, de outras doenças. E às vezes os médicos, né, não vão ter, não por incapacidade, porque realmente várias doenças às vezes apresentam os mesmos sintomas, e às vezes a criança vai ser tratada, mascarada, né? O sintoma pode ser mascarado, e ela ser tratada, sendo fibrocística, sendo tratada como uma criança que é asmática, que tem bronquite. Então, se você passou por um diagnóstico tardio e agora um tratamento não adequado, a tendência é que você tenha um prognóstico ruim para essa doença, um andamento, um curso ruim para a doença. Então, no caso do teste de triagem, ele é extremamente importante por isso, porque ele já dá o prenúncio de um diagnóstico bem mais precoce e um tratamento bem mais adequado. Essa instrução que vocês estão trazendo aqui, para mim era desconhecida. Eu apenas conhecia, por exemplo, o teste do pezinho comum, que é esse que você citou primeiro, com apenas detecção de 5 patologias, não é? Mas agora, esse teste plus. Que o pai, então, e a mãe é que devem, ao sair do hospital ou da maternidade, já podem levar nos primeiros dias, e fazer... Geralmente até o 7º dia é o melhor prazo. Para fazer essa teste do pezinho. Fantástico. Eu tenho certeza que a grande parte da sociedade desconhecia esse. Ou apenas eu que sou o ignorante aqui da história. Mas, de fato, é importantíssimo. E com isso ele vai minimizar o sofrimento, né? Porque todo mundo fala assim, eu vou estar procurando doença do meu filho. Não, você não está procurando doença do seu filho. Você está simplesmente tendo um resultado que seu filho não tem 32 doenças. Porque essas 32 são as mais corriqueiras. Né? É lógico que, como nós falamos no programa, existem mais de infinitas mutações, né, genéticas. Então, aí só são 32. Fernando, você tem conhecimento de valores? Quanto custaria um teste desse hoje? Hoje, dependendo, está em torno de 120, 130 reais, dependendo do laboratório. Puxa vida, é razoavelmente acessível. Razoavelmente acessível. Não é? Bem, eu quero aqui já agradecê-los por esta presença aqui conosco no programa de hoje, falando sobre esse universo que para nós está se tornando cada vez mais conhecido. E quero aqui já agradecendo, perguntar o que fazer
para a gente estar cada vez mais conectado com esta realidade aqui das pesquisas genéticas, como usufruirmos e nos beneficiarmos dessas possibilidades que a gente tem hoje. Por favor, a senhora que está constantemente formando médicos, falando sobre este assunto aqui, o que é mais importante? Na realidade, eu acho que a informação, a divulgação da informação é uma coisa que poderia ser um mecanismo interessante de tornar esse conteúdo, tornar esse conhecimento um pouco mais acessível à população, para que a gente possa minimizar e, como eu disse, fazer diagnósticos cada vez mais precoces de todas as doenças, incluindo nelas as doenças genéticas. Então, acho que a população tem que estar sempre antenada, sempre ligada com essas movimentações, principalmente quando alguns casos, né, afloram na mídia e aí levantam a bola, né, da genética, no caso, e estarem realmente atentos para essa história do hábito de vida, sem grandes preocupações, sem grandes alvoroços, porque apesar da gente ter uma série de doenças com características genéticas, com predisposição genética associada, um grande aliado que a gente tem na nossa mão é o nosso próprio hábito de vida. Então, o nosso próprio hábito de vida, as coisas que a gente faz na vida, né, que vão fazer com que a gente desenvolva ou não determinadas doenças dessas, né, excluindo aí as doenças marcadamente genéticas, como o caso da fibrose cística. E hoje, nós temos tido a oportunidade, né? Temos tido aí as novelas estão falando de doenças, né? Então isso já dá uma divulgação. Recentemente aí na novela aí foi falado da fibrose cística. Então o paizinho levando a criança, falando que ela está... as novelas estão trazendo, É isso que eu queria dizer. Então hoje nós estamos tendo essa oportunidade de falar. Então, recentemente, a criança chegou no consultório com a médica, falou, meu filho é salgadinho, não sei o quê. Então, já é um gancho para esclarecer a sociedade, apesar de ser uma novela. Verdade. Obrigado, Gilvânia. Foi um prazer receber Gilvânia Feijó, geneticista, professora da UNB. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu, estou à disposição sempre. Fernando, para ter acesso à Associação Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico, contatos. Fibrosecística, bsb@gmail.com. Tá fácil, então. Muito obrigado, foi um prazer recebê-los aqui. E um conteúdo exclusivo sobre esse assunto você encontra na nossa página na internet, alemdanoticia.net. Se Deus quiser, nos encontraremos em breve, próxima semana, com mais um Além da Notícia. Até lá, bom sono, boa noite, fique com Deus.